Vencedor. Apocalipse capítulo 21, versículo 7, está escrito: O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Alguns podem pensar que vencedor é alguém extraordinário, que vive num padrão bem mais elevado que os outros. Mas vencedor é aquele que está perseverando, que não desiste, que não perde o amor, que ajuda os outros a conseguir, que não ama este mundo mais do que a Deus, que não ama a sua vida mais do que a Deus, que anda nos ensinamentos de Jesus. No texto que lemos, fala que o vencedor herdará estas coisas. Que coisas são essas que o vencedor vai herdar? Vamos falar aqui de 7 coisas que o vencedor herdará. Primeiro, o vencedor vai comer do fruto da árvore da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 está escrito: Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, entre todas as árvores frutíferas, tinha 2 que se destacavam: a árvore da vida, que ficava no meio do jardim, simbolizando o próprio Deus, que é o centro de tudo, e se o homem comesse do seu fruto, viveria eternamente, e Deus não proibiu de comer desse fruto. E também a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o proibiu de comer, com a recomendação que, se comesse dele, certamente morreria. Mas foi exatamente esse que o homem comeu, pecando contra Deus. Mas novamente, Deus vai permitir que os vencedores possam comer desse fruto e a morte não existirá mais para estes. Louvado seja Deus. Segunda coisa que o vencedor herdará: o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 21, 8 também fala que a segunda morte é o lago de fogo e enxofre. A primeira morte é a morte física, a morte do corpo. A segunda morte, conforme o texto do Evangelho de João 5, 29, é a condenação eterna, que será lançado no lago de fogo e enxofre, de nenhum modo haverá salvação para estes. Em outras palavras, podemos dizer que estão mortos para Deus. Por isso, entregue a sua vida a Jesus, arrependa dos seus pecados, para que você tenha parte na primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo 6. O vencedor não vai sofrer o dano dessa segunda morte. Terceiro, o vencedor receberá do maná escondido, bem como uma pedrinha branca com um novo nome. Apocalipse 2, versículo 17. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O maná escondido está dentro da arca da aliança, colocado no Santo dos Santos. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício, mas nem mesmo ele podia comer desse maná, pois esse maná será comido no céu pelos vencedores, simbolizando que teremos parte em Jesus no Evangelho. De João está escrito, João 6, 55 e o 56. Jesus declarou e falou: Pois minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu neles. Muitos se escandalizaram com esse discurso, porque levaram para o literal, mas Jesus estava falando simbolicamente que para fazermos parte da sua vida, temos que nos alimentar dele. E disse ainda: Sou o pão vivo que desceu do céu, versículo 51 do capítulo 6 de João. E o vencedor vai comer desse maná, mas também vai receber uma pedrinha branca com um novo nome, simbolizando nossa filiação. Alguns historiadores dizem que nas votações gregas,
os nomes dos candidatos eram colocados em uma pedra branca. Isso fala de eleição. Os vencedores serão eleitos filhos de Deus, recebendo um novo nome e a paternidade de Deus. Isso é glória, isso é para louvor e honra do nosso Deus. E o Senhor vai permitir isso àqueles que vencerem. Quarto, o vencedor receberá autoridade sobre nações. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O Senhor vai reinar durante 1000 anos aqui na terra. Apocalipse 20, versículo 4 fala isso. E durante esse reinado, os vencedores receberão autoridade para reger as nações. Os vencedores vão reinar com Cristo durante esses 1000 anos. E isso é maravilhoso, o reinado de Deus, a teocracia, o próprio Deus reinando na terra. E aqueles que vencerem também vão reinar com o Senhor. Quinto, o vencedor será vestido de vestiduras brancas e o seu nome não será apagado do livro da vida. Apocalipse 3, versículo 5, está escrito: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Nesse texto fala como o vencedor será recebido pelo Rei dos Reis. Vai ser vestido de vestiduras brancas e o seu nome jamais será tirado do livro da vida. E será confessado pelo próprio Jesus diante de Deus e também diante de seus anjos. Se não tivesse nada mais para herdar e fosse somente isso, poderiam dizer que já era o bastante. Mas o Senhor Jesus nos oferece tudo isso. Por isso Jesus mesmo nos fala que o reino de Deus é semelhante ao homem que acha joia preciosa em um campo. Então ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Assim sejamos nós também. Deixamos tudo aquilo que julgamos ganho, que julgamos que é precioso para nós. Deixamos tudo aquilo que às vezes nos leva para o inferno, todo o pecado, todas as coisas ruins, e vamos seguir a Jesus. Este é o tesouro. Sexto, o vencedor será coluna no santuário de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 12 está escrito: ao vencedor far-lhe-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o seu novo nome. E em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 está escrito que diz que como pedras vivas somos edificados casa espiritual. Ser um edifício feito de tijolos, de pedras e de colunas, todos são importantes nessa construção, mas as colunas são a sustentação. Deus nos deu o testemunho para sustentarmos. Aqueles que resistem realmente são colunas, porque as colunas que é sustentação. E o Senhor diz na sua palavra que nos fará colunas no santuário do Deus vivo. Aquele que vencer vai ser coluna ali no santuário de Deus. Louvado seja o Senhor. Sétimo, o vencedor sentará no trono com o Senhor Jesus. Apocalipse 3, versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. O trono representa governo, autoridade, soberania e senhorio de Deus sobre tudo aquilo que existe. Todas as coisas que recebemos vêm a partir do trono. Apocalipse capítulo 4 mostra a visão do trono de Deus. E no trono o Senhor assentado, e ao redor do trono tinha ali um arco-íris e também 24 anciões também assentados e com coroas de ouro nas suas cabeças. E do trono saía relâmpagos, vozes, trovões e 7 tochas de fogo que são 7 Espíritos de Deus diante do trono com
como um mar de vidro semelhante ao cristal, e 4 seres viventes proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Tudo nos mostra a majestade de Deus, tudo ali nos mostra ali a divindade de Deus. E aqueles que são vencedores e aqueles que forem vencedores sentarão com o Senhor Jesus naquele trono. Aleluia! Isso é maravilhoso, nós participarmos daquilo que é divino, daquilo que é celestial, de estar ali com Deus. Em Colossenses diz que quando Ele se manifestar, também nós nos manifestaremos com Ele. E assim seremos aquilo que haveremos de ser. Louvado seja o Senhor. Então são essas as coisas que os vencedores vão herdar. Para sermos vencedores, temos que nos transformar em fogo. Hebreus capítulo 12, versículo 29 diz que Deus é um fogo consumidor. E de igual modo também devemos ser, porque somente o fogo pode resistir o fogo. Quando o Senhor falou à igreja de Laodiceia, falou que estava a ponto de vomitar da sua boca, porque a igreja era morna, o povo era morno, e aquilo que é morno provoca vômito. Devemos ter nossos corações incendiados pelo Espírito Santo de Deus. Devemos deixar o pecado, os prazeres deste mundo e buscar aquilo que vem de Deus, para que sejamos fogo, tochas vivas, possamos proclamar aquilo que Deus nos colocou nos nossos corações, possamos falar daquilo que Deus colocou em nossas mentes, para falarmos daquilo que é real, daquilo que é da Bíblia, daquilo que é verdadeiro. Deus chamou a mim, chamou a você, cada um de nós, para sermos brasas vivas, para sermos fogo, para ser testemunho do Deus vivo. Deus te abençoe, Deus te dê paz, alegria em seu coração, em o nome do Senhor Jesus.